Pronto, vou admitir agora às pessoas qualquer ajuda que precisem durante a sessão também podem fazê-lo através do chat. Eu estarei sempre por aqui. Até já. Está. Mas eu vou entrar no carro. Falamos aqui um bocadinho. Calma aí, pouco mais. Partiu coisa. Link. Link. Boa tarde a todos. Eu acho que não tem também. Pode ir. Não. Acho que estão todos admitidos, né? Sim, vou dar início. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar. Agradeço aí a participação de todos vocês. Estamos muito felizes aí de estar aqui para debater um tema atual e agradecer, né, e trazer um agradecimento especial ao Dr. Antônio, ao Dr. Rui, de Portugal, que vai contribuir também com um paralelo em relação ao tema de instalação de pontos de carregamento elétricos em condomínio. É um assunto que no Brasil existe uma normativa recente e está trazendo bastante movimentação dentro do âmbito condominial, moradores, síndicos, bastante questionamentos. Então, nós vamos trazer aqui hoje um debate sobre esse tema, trazendo uma análise de um contexto social em relação a esses impactos no âmbito condominial, trazer uma análise, uma reflexão e algumas críticas em relação, aqui no Brasil, à nova legislação. Aqui no Brasil é uma coisa recente, a lei que trata sobre o direito de instalação de carregadores em áreas privativas. Então, nós vamos trazer aí algumas discussões e debates acerca desse tema, e, em paralelo, o doutor Antônio, o doutor Rui também vai contribuir com a experiência em relação à normativa já vigente em Portugal, né? Em Portugal já existe uma norma em trâmite, então vai ser importante a gente entender como que na prática isso aconteceu e os reflexos que isso trouxe dentro da dinâmica dos condomínios em Portugal, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação. Eu vou iniciar trazendo algumas informações. A Lisa vai trazer uma questão, as reflexões em relação às normativas, e na sequência o Dr. Rui e o Dr. Antônio vão trazer as apresentações em relação a Portugal e Angola, as normativas e as questões do país, tá? Doutor Antônio, doutor Rui, vocês com a palavra, por favor, querem fazer alguma consideração? Só agradecer a vossa disponibilidade nesta parceria para um tema tão importante. Vamos agora dinamizar esta sessão. Existem alguns conteúdos que no final serão partilhados, das apresentações, quer do Rui Rezende, quer da vossa parte, e depois teremos aqui um tempinho para algum esclarecimento adicional. E é repetitivo dizer que este tema, para além do seu enquadramento jurídico, normativo, tem implicações práticas na nossa vida muito significativas. A gestão e o regime dos condomínios no Brasil tem um peso extraordinário. Em Portugal já começa também a ter relevância na qualidade, no valor do imóvel. O condomínio e a sua gestão e a sua eficiência é hoje um fator do preço, e por isso, quando se fala nestas matérias, temos que pensar também na lógica imobiliária e do valor que o imóvel incorpora, e por isso estamos no bom caminho ao ter isso. E o professor Elias é realmente um expert nesta matéria, uma pessoa de grande reputação, e por isso, do nosso lado, temos um prazer imenso em estar convosco na dinamização do tema.
passar a palavra ao sócio Rezer, que ele sim é um especialista nesta área e vai com certeza fazer aqui o seu normal e brilhante desempenho. Olá a todos, agradeço o convite, é realmente muito agradável estarmos a debater hoje esta matéria. É uma matéria muito atual em todos quer na nossa jurisdição, quer na jurisdição brasileira. É verdade que nós já temos legislação há mais anos, desde 2010 que existe alguma legislação em Portugal. A legislação que nós estamos atualmente a aplicar, ela é de agosto de 2025, então ela própria é muito recente. Nós vamos também fazer um pequeno paralelo à legislação angolana, também ela muito recente, também ela de 2025, muito alicerçada na legislação portuguesa, e conforme nós tínhamos combinado para estas sessões, eu creio que vamos começar pela lei brasileira e depois nós traremos aqui os nossos contributos sobre a legislação portuguesa e angolana, e portanto ficamos agora ansiosos por vos ouvir. Tá ótimo, doutor, obrigada. Vou compartilhar a apresentação. Tá aparecendo para vocês? Sim, né? Tudo certo? Bem, vamos lá. A gente traz aqui um breve resumo dos tópicos que a gente vai abordar, tá? Nós vamos trazer uma questão relacionada ao contexto histórico-social, vamos falar um pouco do impacto do crescimento da frota de carros elétricos no veículo, né? O impacto dessa questão da mobilidade elétrica para as questões condominiais. Vamos trazer os contextos normativos que existem hoje no Brasil. Vamos falar de riscos jurídicos, trazer algumas reflexões e no final, como o doutor disse, a gente vai deixar aberto aí para eventuais dúvidas e esclarecimentos, tá? Então, aqui, gente, eu acho que antes de tudo, a gente precisa trazer uma reflexão em relação ao contexto histórico e da importância das mudanças sociais para os condomínios, nas alterações das questões condominiais, né? Se a gente for pensar, vamos avaliar a questão de veículos, se a gente for pensar, os empreendimentos há décadas atrás, eles eram projetados pensando num perfil familiar de pessoas que adquiriam um veículo. E essas pessoas, elas tinham veículos pequenos, então as vagas, elas eram vagas pequenas, né? E aí, a partir do ano de 2000, veio aí a indústria automobilística, que trouxe veículos maiores, e aí iniciou dentro do âmbito condominial as discussões em relação à incompatibilidade da estrutura física para uma realidade fática, né? O consumo, o perfil de consumo familiar foi alterado, né? As pessoas passaram a ter mais de um carro e passaram a ter carros maiores. E aí iniciou-se os conflitos condominiais em relação tamanho de vaga, vaga de garagem. E aí viu-se a necessidade do condomínio acompanhar as mudanças sociais e se adequar às mudanças que vêm no decorrer dos anos. E hoje a gente tem o desafio da adequação de acordo com a transição energética. Não dá para a gente tapar os olhos para essa realidade. Carro elétrico é uma realidade, é uma perspectiva futura predominante, né? A gente vai falar um pouquinho de números de aquisições de veículos elétricos no Brasil. Isso só vem crescendo, né? A indústria vem trabalhando fortemente para aumentar o consumo, né, a aquisição de veículos elétricos. Eu trago até uma questão em relação à União Europeia. A União Europeia, ela trouxe até novembro do ano passado a publicação de uma meta, né? Que até a partir de 2035, a União Europeia tinha a meta de que as frotas de veículo elas fossem 100% elétricas ou através de hidrogênio, zero combustão.
Agora, em dezembro, né, até por uma pressão da indústria automobilística, a União Europeia fez uma redução dessa meta para 90%. Então, a partir de 2035, a indústria automobilística ela vai trabalhar com 90% de veículos zero combustão, 90% de veículos elétricos. 2035, gente, eu estou falando de 9 anos. Então, daqui 9 anos, 90% da frota vão ser veículos zero combustão. Então, não tem como os condomínios não acompanharem e não pensarem, e aí vem o acompanhamento da própria normativa, né? A própria legislação já se preparar para adequações em relação a essa realidade, que é uma realidade que já existe e que futuramente vai ser predominante. Então, essa questão do contexto histórico e social, ela é importante porque os condomínios, eles são implantados, eles são implementados, as construções, os empreendimentos, e algumas vezes no decorrer, as mudanças sociais trazem a necessidade de algumas alterações. E hoje, o assunto da vez é a transição energética. Traz esse desafio para a gestão condominial na questão de implementação, tá? E aí aqui eu trago alguns números que eu já comentei por cima, tá? Que falando de Brasil, a gente tem quase 10% das frotas na frota no Brasil, veículos elétricos. O mercado cresceu em relação a 2024, 41, quase 42%. Esse número aqui é interessante. 92% dos consumidores de carros elétricos no Brasil comprariam outro carro elétrico. O nível de satisfação do brasileiro com carro elétrico supera o nível de satisfação mundial, global. Então, assim, dentro do Brasil, a probabilidade de que haja uma grande adesão futura à aquisição dos carros elétricos, maior do que já existe hoje, é altíssima. E a gente não pode deixar de lembrar que existe um trabalho de marketing, um trabalho comercial muito forte sendo realizado para a aquisição de carros elétricos, né? A indústria brasileira ela trabalha muito com a questão da economia. O pano de fundo dos carros elétricos é a questão ambiental, né? O pano de fundo é carros elétricos, zero emissão de gases poluentes. A questão ambiental é a maior motivação. Mas para o consumidor, sabemos que a maior motivação é o bolso, né? A maior motivação é a economia. E a gente percebe que a publicidade para comercialização dos carros elétricos, ela vem baseada nisso, na economia que o consumidor vai ter ao adquirir um carro elétrico, na economia de combustível, né? O carro elétrico pode ser um pouco mais caro, mas versus o que ele vai economizar no abastecimento do seu veículo, isso aumenta o incentivo de aquisição de carros elétricos. E é isso que está acontecendo. Às vezes as pessoas vão comprar um carro elétrico de forma financiada, parcelada, fazendo uma contabilidade no sentido de que o que ela vai economizar de combustível, ela paga a prestação desse carro e em 3 anos ela tem um carro que traz uma economia dentro do consumo diário dela. Então, veja, mais uma vez eu trago que os fatores atuais, né, caminham para que o número de carros elétricos aumentem a cada dia, que as pessoas que têm carro, elas troquem o carro por combustão, o carro de combustão por carros elétricos. E a gente tem notadamente, mas especialmente concentrado na região sudeste, né, um crescimento em relação à infraestrutura dos pontos de recarga. A gente já vê mais comum locais com estacionamentos de shoppings. Em alguns lugares a gente já vê infraestruturas de recarga, ou seja, já o ambiente, a sociedade se preparando para receber e atender a demanda daquelas pessoas que necessitam de fazer a recarga do seu veículo elétrico. Condomínio não vai poder ficar fora disso. O condomínio vai, de uma certa forma, ter que se adequar a essa realidade, tá? E aí,
trazendo essas questões, a gente traz alguns pontos relacionados à mobilidade elétrica no condomínio. Como eu disse, cresceu o número de aquisição e vai crescer ainda mais, e a tendência futura é majoritariamente veículos elétricos, né? E aí, principalmente, né, aqui falando com os nossos amigos brasileiros, depois da publicação da Lei 18.403, que aconteceu agora em fevereiro, né, alguns moradores, né, estão batendo na porta do síndico falando: chegou a minha vez, tenho a minha vaga, vou instalar o meu carregador e agora tá tudo certo, graças a Deus fizeram uma lei para atender a minha necessidade. E aí nós estamos enfrentando um período de alguns conflitos, né, em relação a isso, e um período que nós vemos a necessidade de haver uma adequação e um alinhamento em relação a isso. Porque o que que acontece? A questão das vagas de garagem, a lei, ela fala, né? O condômino, ele tem o direito de instalar as suas expensas, ou seja, sob a sua responsabilidade, pagando por isso, o sistema para carregar o seu veículo elétrico, né? Mas dentro do âmbito condominial, a gente não pode descartar que, para você instalar o seu carregador elétrico na sua vaga privativa, que é sua vaga, tudo bem, mas existe a necessidade de olhar para o todo, porque vai haver a necessidade, né, de adequação de uma infraestrutura elétrica da área comum para atender a uma área privativa. Então, assim, principalmente condomínios antigos, tá, gente? Principalmente condomínios antigos, a infraestrutura elétrica dele não necessariamente está apta a suportar que um empreendimento com 200 unidades, todo mundo resolva fazer uma instalação de carregador na área privativa, que vai ter como base e suporte uma infraestrutura da área comum. Então, aqui por que que a gente coloca que isso vai ser um foco, que é um novo foco de conflito? Porque o condômino, ele vai levantar a bandeira do direito de propriedade. Ele vai levantar a bandeira de que, olha, eu sou condômino, a vaga é minha, agora tem uma lei que fala que eu posso instalar. E por outro lado, nós temos a gestão do condomínio, nós temos a responsabilidade do síndico, nós temos a preocupação, o dever do síndico de identificar a viabilidade daquela instalação, de modo que aquela instalação privativa, aquela instalação específica, não traga reflexos, não traga algum tipo de risco, algum tipo de sobrecarga para dentro da área comum. Então, hoje, é por isso que a gente traz a questão do conflito, né? É o direito individual versus o direito coletivo, né? Por um lado, existe esse direito, mas não podemos descartar que o síndico, ele tem o dever e ele também vai ter o direito de analisar as condições de segurança necessárias para atender a demanda específica. A Lisa, ela vai falar um pouco do contexto normativo, vai trazer uma maior explanação em relação a isso, mas o foco principal do conflito em relação a isso hoje é a questão do direito de propriedade, da questão da utilização da área privativa versus a questão de infraestrutura da área comum do condomínio, tá? Então, isso é um ponto de reflexão, isso é um ponto de alerta, e eu acho que vai ser majoritariamente o ponto de discussão nas questões práticas dos condomínios, tá? A Lisa, ela está aqui com a gente, ela vai trazer um pouco sobre a questão do contexto normativo, tá bom? E no final, vocês fiquem à vontade aí para trazer algum questionamento. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que, enfim, de extrema importância, né, não só para os condomínios, mas acho que estamos todos discutindo nessa novidade que, enfim, surgiu, como a Vanessa muito bem colocou.
Eu vou tentar contextualizar um pouco, né, o que nós temos aqui no Brasil com relação a normas, né, nós que somos operadores do direito, né, sabemos que, primeiro, acontece, não é uma necessidade social ali, enfim, que acaba provocando a necessidade de criar regras e normas, né, para aquela novidade que surgiu, né? Com carro elétrico não tem sido diferente, então, quando, né, se começou a surgir o carregamento, né, elétrico de veículos em condomínios, o que a gente tinha para utilizar na época aqui no Brasil eram normas, né, regulatórias, de agências reguladoras, né, normas técnicas, né, essas NBRs que, enfim, estão listadas aqui nesse slide, que tratavam basicamente de questões relacionadas a carregamentos de forma geral. Era o que tínhamos e era o que a gente, né, até então utilizava. É, pode passar para o próximo, vamos, por favor? Com isso, né, o Corpo de Bombeiros começou a perceber que havia necessidade de regular esse tema e eles começaram a discutir entre eles como isso se daria nos condomínios, né, considerando que a estrutura dos condomínios já existentes não estava preparada, né, para aquilo e havia uma necessidade de encontrar uma saída que fosse segura para todos. E discutindo ali entre eles, né, ontem mesmo a gente estava aqui no Secov e a gente ouviu um comandante do Corpo de Bombeiros até contando um pouco, né, sobre essa história, né, de busca deles, né, por uma regulação, eles decidiram que seria interessante ouvir a comunidade. Então eles fizeram, né, uma primeira abertura para consulta pública, né, como isso funciona aqui. Eles encaminharam o assunto através de um entendimento ali muito preliminar deles com relação ao tema e abriram um prazo para que a comunidade, né, para que a sociedade se manifestasse com relação a isso. Né, isso aconteceu aqui no Brasil em abril de 2024. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, a gente teve também, né, esse decreto estadual, que foi um decreto, né, importante, que, enfim, trouxe, né, um regulamento de segurança contra incêndios, né, para edificações em áreas de risco aqui no estado de São Paulo, e ele orientou basicamente essas normas técnicas, né, para que o Corpo de Bombeiros também tivesse um pouco de norte ali na hora de, enfim, fazer o trabalho dele e até mesmo redigir as normas, né, definitivas aí com relação às instalações de carregamento elétricos em condomínios. Vamos, próximo. Bom, na sequência, o que aconteceu aqui? A gente teve uma reunião, né, dos corpos de bombeiro do Brasil inteiro, e eles discutiram diretrizes, né, que eles entendiam que seriam apropriadas, né, para orientar cada um dos estados no Brasil, para que os estados pudessem criar suas normativas. Então, a gente teve, né, no meio do ano passado, a publicação dessa diretriz do Ligabom, que é a liga desses corpos de bombeiros todos aqui do Brasil, e foi muito importante, porque trouxe questões técnicas que passaram a ser respeitadas, apesar de ainda não estar, né, normatizado, porque essas orientações do Corpo de Bombeiro, elas passarão ainda por uma fase, né, de normatização dentro de cada um dos estados no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente já começou esse processo, né? Pode passar para o próximo também, por favor. Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, reuniu essas normas técnicas que foi publicada, né, de maneira nacional, dividiu em 3 partes, e a primeira delas, ela também abriu para consulta pública, né, no fim do ano passado. Ela trata de uma parte dessa regulamentação nacional, né, do Ligabom, e agora a gente tem a expectativa de que no próximo mês a gente tenha a publicação, né, de uma legislação estadual aqui em São Paulo que vai validar essa primeira parte da norma técnica do Corpo de Bombeiro, né, e que vai passar a ter vigência aqui em São Paulo e que vai precisar ser respeitada, possivelmente vai haver indicação de um prazo para adequação dos condomínios com relação a essa primeira parte, né, das normas técnicas. A gente tem a expectativa de que a gente tenha nova consulta pública, né, para outra segunda parte das normas do Ligabom, da diretriz, e até o fim do ano a gente possivelmente terá a terceira consulta pública e a final, e aí a gente vai ter a conclusão do processo de regulação das normas técnicas do Corpo de Bombeiro aqui em São Paulo.
Uma outra nota técnica, né, que foi importante foi essa que definiu quem é o técnico responsável pela emissão de o laudo, né, o parecer, a ART, para assegurar que aquela instalação de carregamento elétrico ela está dentro das normas técnicas adequadas e que, enfim, com isso, né, indica que a instalação foi feita sem possibilidade de risco, porque está respeitando ali as normas técnicas que são indicadas pelo Corpo de Bombeiros. Bom, a gente não pode deixar de falar da legislação que nós temos aqui no Brasil com relação à responsabilidade do síndico. Condomínio, ele tem dentro do Código Civil as regras, né, gerais e que regulam ali as relações condominiais, e ela traz de forma, né, genérica, mas que por certo, se aplica a situações, né, de carregamentos elétricos em áreas dentro de condomínios, porque ela deixa claro que o síndico, ele está ali representando aquela coletividade e ele precisa praticar todos os atos, né, que são de interesse daquele coletivo. Ele precisa fazer cumprir a convenção, as normas internas e as deliberações da Assembleia, daí a importância, né, de ter regras claras e, enfim, de se deliberar sobre o tema na Assembleia, e o síndico ele vai ter a obrigação de fazer que isso seja cumprido. E ele precisa também, né, diligenciar na conservação e guarda das partes comuns. Então, considerando que esses carregamentos eles estão ali inseridos dentro da área comum do condomínio, é uma obrigação do síndico, né? A gente fala também um pouco da responsabilidade criminal do síndico, né? E que eventualmente pode vir a ser caracterizada aí a depender, né, da postura dele com relação a essa questão da instalação do carro elétrico e se vier a acontecer algum acidente grave e fatal dentro do condomínio em decorrência disso, tá? Outra norma legal que eu acho que também a gente não pode deixar de falar é a questão, né, das obras nos condomínios, porque considerando que a gente tem muitos condomínios que são antigos e que não estão adaptados, não têm carga elétrica suficiente, energética, né, para abastecer de repente aquela demanda dos condomínios, vai ser necessário fazer de repente alguma intervenção que pode ser considerada uma obra e a depender da obra, né, vai se encaixar dentro de um desses conceitos aí que também estão dentro do Código Civil e que por isso, né, talvez precise de um quórum qualificado para deliberar na Assembleia com relação ao prosseguimento ali daquela intervenção que pode vir a ser necessária dentro do condomínio. Vamos. Falando no âmbito federal, a gente não tem ainda nenhuma lei que trate especificamente do assunto, mas a gente tem já alguns projetos de lei tramitando e que, de alguma forma, né, esbarram no assunto, mas por hora, né, só projeto de lei, né, que obriga postos de abastecimentos, e que prevê incentivos fiscais também, que a gente percebe, assim, que a legislação busca regular para trazer proteção, mas também que, de alguma forma, busca incentivar, e com isso a gente percebe que existe um movimento, né, e um entendimento de que realmente é relevante, né, essa mudança no carregamento de veículos por aqui. A gente teve, né, em 2020, uma legislação em São Paulo também, uma legislação municipal, mas que trata basicamente dos empreendimentos em construção. Ele obriga, né, aqueles que foram construídos após a vigência dessa legislação a trazerem já soluções, né, de carregamento de veículos elétricos. Então, desde então, a gente tem aqui em São Paulo, né, os edifícios sendo entregues já com alguma solução para carregamento de veículos elétricos, mas a gente está falando só, né, de uma lei que abrange basicamente os condomínios que foram entregues a partir dessa data, né? Essa legislação municipal ela não tratava com relação aos prédios antigos. E, finalmente, né, nós tivemos aqui em 2026, recentemente, como a Vanessa mencionou, uma lei que está trazendo bastante discussão para o assunto, né, que é uma lei que basicamente assegura ao condômino o direito de instalar o carregador, desde que ele cumpra alguns requisitos que estão indicados ali de forma expressa na lei, né? Ele precisa assumir o custo, então a despesa com relação àquela instalação é integralmente dele, ele precisa atender às normas técnicas da BNT, que são aquelas inicialmente, né, mencionadas aqui no começo da apresentação. Ele precisa apresentar esse projeto para o síndico, para que seja avaliado se realmente ele está cumprindo ali com aquele projeto, né, o que as normas técnicas prevêem.
e ele precisa comprovar que essa instalação ela é compatível com a capacidade elétrica, né, da unidade dele. Então, essa instalação de carregamento elétrico, ela precisa estar vinculada exclusivamente à unidade dele, até mesmo para que ele fique responsável pelo custeio, né, da despesa que aquele carregamento ali vai gerar, porque, enfim, é uma situação realmente que não exige uma outra situação diversa dela. O síndico, ele ao analisar, né, de acordo com essa lei, ele ao analisar esse documento que vai ser entregue pelo condômino, ele só vai poder negar o pedido do condômino de instalação se ele apresentar um laudo que indique tecnicamente que aquela instalação vai apresentar um risco ou de alguma forma vai inviabilizar, né, alguma outra situação ali dentro do condomínio. Então, isso acaba trazendo ao síndico, né, a obrigação de analisar tecnicamente, e a gente, por certo, sabe que a maioria dos síndicos não tem essa capacidade técnica, o que necessariamente vai implicar aí na contratação de um técnico para fazer essa avaliação. Bom, essa lei traz também, né, a questão de incentivos fiscais, né, para novos empreendimentos, traz a possibilidade de criar programas de incentivo. Agora, acho que é importante a gente falar dos impactos, né, dessa legislação para o condomínio. A Vanessa já falou um pouco e vou tratar aqui rapidamente de outros temas, né. A gente tinha um cenário antes, e a gente percebia isso muito claramente quando a gente analisava as ações judiciais que discutiam esse tema aqui no Brasil. Sempre que havia uma decisão da Assembleia, né, de condôminos, negando a instalação, né, que era pedido de instalação que era feito por aquele condômino, por diversos motivos, né, em alguns momentos por falta de entendimento mesmo do assunto, porque aquele condomínio entendia que havia necessidade de um gasto para qualquer tipo de adaptação ali que seria necessária para a instalação daquele carregamento, mas independente do motivo, né, que aquela assembleia usava como justificativa para negar o pedido que era feito pelo condômino, a gente percebia claramente que o judiciário, né, acatava aquela decisão da assembleia e não entendia como um direito individual sendo tolhido e, enfim, partindo do princípio que era uma decisão coletiva, ela deveria ser respeitada. Com a legislação agora isso fica um pouco afastado, né? A gente percebe que a Assembleia foi retirada, né, como principal agente aí de decisão dentro dos condomínios com a publicação dessa lei. A gente percebe também, né, que outra questão que talvez impacte nos condomínios é a falta de regulação, né, com relação ao tema. Então, a gente não tem uma norma, na norma claramente explícito, né, o que precisa ser apresentado nesse laudo, que vai ser apresentado pelo condômino, se ele vai ter que fazer uma análise individual da vaga dele ou uma análise coletiva. Enfim, eu acho que isso é uma questão que vai trazer dúvida e que os condomínios, né, vão precisar em algum momento regular para perceber ali como, como lidar com o tema, né? É, tem um pouco também a questão do foco, né, na análise técnica, que agora, né, esses condomínios vão precisar ter um olhar na hora de proibir, porque ela vai precisar ser muito bem fundamentada, vai precisar apontar objetivamente qual é o problema ali, né, que eventualmente aquela instalação venha trazer, então o condomínio também vai ter que prestar atenção nesse tema. Bom, de novo aqui falando um pouco das lacunas, né, a gente tem uma diretriz do Corpo de Bombeiros, né, porque quando a lei fala, né, que precisa respeitar as normas técnicas, a gente ainda não tem uma definição clara aqui em São Paulo com relação às normas técnicas, porque a gente tem uma diretriz nacional que vai ser agora, né, objeto de legislação estadual em São Paulo, e que pode trazer novidades que não foram objeto de análise ali naquela diretriz nacional. Então, nós temos uma legislação que indica que o condomínio pode instalar o carregamento de carro elétrico, desde que ele siga as normas técnicas, mas essas normas técnicas podem sofrer mudança até o fim desse processo de regulação aqui no estado de São Paulo. Então, isso é uma coisa também que possivelmente pode trazer conflito aí para os condomínios, né? Caso depois venha surgir uma nova obrigação, quem vai ser o responsável, né, por adequar
caso eventualmente precise de uma intervenção ali que represente um gasto excessivo, né? Quem vai suportar esse gasto? A gente, né, ainda tem dúvida em relação a esse tipo de discussão. É, Enfim, a gente não tem ainda um órgão, né, para contestar essa negativa. A lei fala, né, que existe uma possibilidade do condômino recorrer para um órgão próprio, específico ali, que vai tratar desse assunto, mas esse órgão a gente ainda é, não tem conhecimento de qual seria, porque ele, né, possivelmente não existe ainda, e a gente entende que isso vai acabar, né, sendo discutido no judiciário, né, diante dessa lacuna aí que a gente entende que é bastante relevante e que ajudaria bastante a resolver de forma objetiva sem ter que buscar o judiciário, né? O que a gente tem orientado aqui, né, por hora, para mitigar os riscos jurídicos, né, é sempre agir com cautela e se antecipando aos problemas, né? Então, mapear o interesse daqueles moradores, né, e já realizar uma análise técnica, né, de viabilidade, de custo, já trazer essa discussão para dentro do condomínio, né? E essa discussão, ela necessariamente, né, precisa passar por uma deliberação de assembleia, que é o órgão é, oficial dos condomínios para esse tipo de debate, né? Ali existe toda uma formalidade que precisa ser respeitada, justamente para garantir, né, que esse debate aconteça de forma ampla, com todos sendo convidados para isso, com apresentação de materiais, né, preferencialmente com item específico de pauta, participação de advogados, de técnicos, né, para tirar dúvidas e esclarecer, porque eu acho que isso traz também uma conscientização maior daqueles condôminos, né, para uma tomada de decisão no ambiente coletivo que traga segurança e evite também conflito, né. Acho que é extremamente importante começar a pensar a inclusão de normas no regulamento interno e na convenção. Essa legislação aqui de São Paulo, né, ela trata especificamente da convenção, ela indica, né, que eventuais normas sobre o tema devem ser incluídas na convenção, o que dificulta um pouco, né, porque a gente aqui no Brasil tem uma regra que diz que você precisa de 2/3 dos condôminos, né, é um processo é, difícil, né, para os condomínios, porque tem toda uma formalidade, mas enfim, acho que tratando, né, e discutindo internamente e incluindo aí nesses instrumentos as regras que são juntas ali, decidida como melhores para aquela comunidade, a chance de mitigar risco e conflito, né, é sempre muito grande. Acho que é indiscutível, né, agora a legislação impõe aqui de forma objetiva, tem que exigir a emissão, né, de ART, RRT, e fiscalizar de perto, né, se aquelas instalações realmente estão de acordo com os projetos apresentados, estabelecer ali um técnico de confiança, idôneo, né, e que tenha conhecimento sobre o tema para poder trabalhar junto ali no condomínio, né, com relação à conferência dessas instalações. Acho que tudo isso ajuda bastante a mitigar esses riscos aí jurídicos. Já caminhando para a conclusão, acho que proatividade, gente, é a palavra-chave nesse momento para os condomínios, né? Condomínio é um ambiente sempre é, de informalidade, né, de discussão, às vezes não baseada, né, em material robusto, em conhecimento técnico, mas acho que a gente, né, já passou do momento de deixar isso de lado e de trazer conhecimento técnico para o condomínio e jurídico, né, para discutir o assunto de forma robusta e, de novo, tentando sempre, né, evitar conflito ali. Lembrando que a gente está falando de um tema sensível, né, que é a segurança, e isso realmente precisa estar em primeiro lugar, né? A gente tem que pensar que sim, existe uma possibilidade de sobrecarga elétrica, de situações que tragam risco de incêndio, né, e a consequência disso é algo sempre muito grave. Então, instalações, né, feitas improvisadas, né, a gente vê às vezes muitas fotos na internet, nos próprios condomínios, às vezes que a gente visita, acho que já não existe mais a possibilidade de aceitar. Acho que todo mundo já entendeu que se, né, existe todo esse movimento normativo, né, reuniões, corpo de bombeiro fazendo experimentos, acho que está claro para todo mundo que é algo realmente muito sério e que, enfim, a questão da segurança, ela não pode, de forma alguma, ficar de lado. Rubens, só vou finalizando aqui, acho que depois você pode colaborar conosco aqui, na conclusão. É, e acho que essa reflexão, né, de que, como a Vanessa bem também colocou, carro elétrico
é o futuro. Eu acho que a gente não tem como dar um passo para trás com isso, e os condomínios precisam se adequar e pensar numa solução, né, que seja eficiente, que seja coerente com aquela comunidade e que, enfim, traga ao mesmo tempo, né, o respeito ali ao direito individual de cada um que pretende ter o seu carregamento, mas pensando também, né, que esse indivíduo ele está dentro de um coletivo e que essas vontades, né, precisam de alguma forma ser conciliadas. A gente está percebendo que a tecnologia está mudando muito rapidamente. Há 2 anos atrás, os carregamentos eram totalmente diferentes do que são hoje aqui. Então, a gente percebe assim que as empresas estão encontrando soluções para essas questões condominiais, justamente diante da diversidade física dos condomínios, da diversidade das pessoas que moram ali. Então, a própria tecnologia está enxergando isso e está buscando soluções, né, que possam atender. Então, acho que quando todo mundo senta junto e conversa, costuma sair uma solução ali que consiga atender da melhor forma, né, os interesses de todos ali naqueles condomínios que estão passando por essa situação de adaptação com relação ao carro elétrico. Obrigada, Lisa. Eu posso aproveitar e falar dois Pode, minutinhos? por favor, doutor. Gostaria, em primeiro lugar, eu pedir desculpas porque só consegui agora efetivamente não acompanhar, porque acompanhar eu faço desde o início, mas agora efetivamente participar, porque por conta de um problema em um cliente acabei me atrasando, mil perdões. Mas eu não poderia, em primeiro lugar, registrar minha enorme satisfação de desenvolver esse webinar em parceria com Antônio Raposo Subti, um escritório que tenho enorme admiração e não há pouco, mas há muito. Mantemos um vínculo ativo de grande amizade, relacionamento cordial e feliz há pelo menos 15 anos e ter a oportunidade de iniciar isso ano passado, uma parceria formal, uma parceria estratégica Brasil-Portugal, com troca de conhecimento, com experiências, para mim uma grande honra, uma grande satisfação efetivamente. Rui também, uma pessoa muito especial, tenho no Rui e no Dr. Antônio um carinho enorme e não poderia deixar de manifestar essa enorme gratidão que temos. As queridas Lisa e Vanessa, igualmente, parabéns pelas exposições, duas grandes advogadas que temos no nosso time do direito imobiliário, e o direito imobiliário que de alguma maneira, Brasil, Portugal convivem, claro, com as suas peculiaridades, com algumas características próprias, a respeito especialmente do condomínio, da propriedade horizontal, da administração, da figura do síndico. Claro, cada país com a sua cultura, com as suas características próprias, mas nós temos certamente pontos em comum, mais pontos em comum do que a maioria dos outros países, afinal, somos originários dos portugueses, logo temos muitos pontos em comum a apresentar. No tema aqui trazido dos carros elétricos, especialmente instalações e obrigações que os condomínios têm assumido, é claro que nós não podemos deixar de observar que essa realidade veio para ficar, e como bem trabalhado pela Vanessa, e levará, como Antônio Raposo Súbito já falava igualmente, a uma análise até mesmo econômica da valorização do patrimônio. Ou seja, não há como deixar de considerar que a instalação de carregadores elétricos será um diferencial competitivo, um aspecto que será colocado na escolha do imóvel onde você morará. E se esse grupo
fica cada vez maior dos interessados, é certo que prédios que não contemplem essa possibilidade serão prejudicados, não terão liquidez, serão desvalorizados, etc. Logo, é um dever nosso debruçar, olhar para encontrar soluções para tanto. E por isso, a legislação que nós recebemos aqui em São Paulo, ainda não há uma legislação nacional, tal como a contemplada para o Estado de São Paulo, que gera, inclusive, impacto na Convenção de Condomínio e no modo de agir do próprio administrador. Mas é uma legislação que nós até temos dúvida se ela atende aos requisitos constitucionais, mas de toda maneira a lei está em vigor. E ela, ainda que possa ser questionada do ponto de vista jurídico, ela impulsiona. São Paulo, modéstia à parte, impulsiona o Brasil. E isso levará igualmente a uma influência em todo o sistema normativo. Ela pode até ser uma base para depois uma legislação federal. Isso sem dúvida nenhuma. E aí é que vem o ponto central que deve ser de nossa extrema atenção e muito bem trabalhado pela Vanessa e pela Lisa, que é o aspecto do interesse individual e do coletivo. Essa vai ser a grande questão, encontrar o equilíbrio nesse contexto que envolve, basicamente, o que todos nós sabemos a respeito dos direitos e deveres dos condôminos. O dever do condômino é o direito de usar, fruir da sua propriedade conforme a sua destinação, e contanto que não prejudique a segurança, a salubridade, a próprio sossego dos demais condôminos. Essa vai ser a grande questão, o grande desafio. E aí, nesse ponto, é que nós precisaremos estar muito bem preparados, muito atentos, e talvez começar a construir estruturas, como já tivemos uma experiência anterior aqui no Brasil, da NBR 1680, que trata de segurança nas reformas. Ou seja, se alguém pretende fazer uma reforma, ele submete o seu projeto ao condomínio, que pode contratar um engenheiro para verificar a segurança para a execução daquela obra na sua unidade autônoma. Talvez a construção de uma solução como essa pode contribuir para compatibilizar o interesse individual e o interesse coletivo. São essas minhas considerações nesse momento, já tendo interrompido e tomado tempo dos senhores, e mais uma vez agradecer muitíssimo a oportunidade desse webinar e que venham muitos outros pela frente. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, Rubens. Vamos passar aqui a palavra ao gerente para ter a apresentação do diploma que calcula a habilidade, as dimensões do muito clara, expressiva e funda, e depois no final tentar aqui equacionar se calhar alguns pontos de debate que têm que ser curtos, mas ainda assim se perceber que o regime dos condomínios e dentro do condomínio a realidade dos carros elétricos, tendo naturalmente relevância e estando estatisticamente indicada como relevante para ficar, ou relevante transitório, ou relevante estrutural, daquilo que é, digamos assim, esta circulação, comodidade de termos um veículo, mas existem outros fatores do condomínio que têm que ser considerados, como dizia o Rubens, que é os direitos individuais, às vezes alguma ideologia quanto àquilo que é um tratamento muito rigoroso do espaço ambiental que condiciona essa liberdade individual. Mas vamos então ver como é que o legislador em Portugal tratou do tema e, por isso, Rui, força, estamos no tempo. Muito obrigado. Eu começo por fazer minhas também as palavras do Rubens. Portugal e o Brasil têm muitos pontos em comum, em muita coisa,
muita coisa também na área do imobiliário, e aqui, também partindo aqui das palavras, quer da Lisa, quer da Vanessa, e a Vanessa referiu e bem na sua exposição, o problema que hoje existe por causa dos carros elétricos, isto é um problema que não só é comum a Portugal, ao Brasil, é comum ao mundo, é um problema global. E a Vanessa referiu a questão do tamanho dos veículos. Começou a colocar alguns problemas nos condomínios. Portugal também tem esse problema, as dimensões dos lugares de estacionamento não param de aumentar, as obrigações legais, regulatórias sobre esses mesmos lugares não param de aumentar, e o carro elétrico, ele próprio, tende a aumentar mais estas obrigações, porque os carros elétricos tendencialmente são maiores, pelo menos na tendência dos carros elétricos dos primeiros anos, mais recentemente. Já começamos a ver carros elétricos de menor dimensão à venda no mercado. Depois, a questão da economia do carro elétrico. E, efetivamente, aqui é um ponto comum, sendo que na Europa, e particularmente agora referindo Portugal, a economia do carro elétrico é extrema, porque o carro elétrico, para além de ter custos de manutenção menores, seja por consumir menos combustível, seja porque, efetivamente, por regra, o carro elétrico tem menos manutenção, tem menos oficina. A economia do carro elétrico em Portugal ainda tem todas as vantagens fiscais se esses carros elétricos forem comprados em contexto empresarial, porque nesse caso não pagam qualquer tipo de imposto. Imposto sobre consumo, imposto sobre veículos, IVA, não é pago nenhum tipo de imposto na aquisição de veículos elétricos. Depois, e a Vanessa também o referiu, a questão da legislação comunitária sobre o veículo elétrico. É verdade que agora tivemos aqui um ligeiro recuo naquilo que são as intenções da União Europeia, portanto já não há uma ideia de eletrificação plena até 2035, mas eu diria que o próprio mercado caminhará por aí, a evolução do carro elétrico muito provavelmente terá uma consequência muito próxima desse antigo objetivo, mas porque, efetivamente, o consumidor o vai preferir. E aí entra algo que aprendemos hoje, que é o índice de satisfação no Brasil. Ainda é superior até à média mundial, mas o índice de satisfação de quem tem carro elétrico é realmente um índice elevadíssimo e, por regra, quem adquire um carro elétrico já não volta ao veículo a combustão. E, portanto, perante tudo isto, que é uma realidade comum às nossas jurisdições, Portugal já tinha um regime jurídico que permitia que condóminos exigissem e pudessem colocar carregadores nos seus lugares de estacionamento, mas que este regime foi substituído por um novo regime, que atualmente está em vigor, que é de agosto de 2025, e que também, para todos os efeitos, é novo em Portugal. Este regime, em comparação com algumas dos pontos que foram por vós referidos hoje, é um regime, efetivamente, que resolve, em parte, algumas das matérias que, pelo que vi da Lei 18.403, ainda não se encontram totalmente resolvidas, nomeadamente na questão de haver litígio sobre a possibilidade ou não entre a administração do condomínio, o síndico, como vocês lhe chamam, e o condómino que quer apresentar exercer este direito de colocar o seu ponto de carregamento. E, portanto, nós, na nossa apresentação, vamos abordar este tema que resulta da adoção crescente de veículos elétricos, da necessidade de infraestrutura de carregamento, da relevância das garagens dos condomínios e das questões jurídicas que resultam frequentemente entre condóminos e o síndico, usando aqui palavras vossas e a vossa terminologia. O regime jurídico aplicável é o regime de agosto, que já referi, o Decreto-Lei número 93 de 2025, que se anunciou em Portugal, tendo como principais objetivos a modernização do sistema de mobilidade elétrica, a facilitação de instalação de pontos de carregamento, a redução dos obstáculos administrativos em relação ao regime anterior e a promoção cada vez maior da adoção de veículos elétricos. A ideia, claramente, é a simplificação do processo para o utilizador. No novo regime, portanto, no regime de agosto de 2025, existem três soluções possíveis para o condómino resolver o seu problema. Uma, a ligação direta ao contador da fração. Para frações novas em Portugal, para apartamentos novos, isto já é obrigatório, ou seja, a ligação é feita diretamente
ao seu respectivo apartamento, o que significa que o contador estará, e o ponto de carregamento estará diretamente ligado ao contador que este condómino tem no seu apartamento. Uma segunda solução, quando isto não é possível, é a ligação ao quadro elétrico comum do condomínio, o que gera algumas outras questões, nomeadamente sobre como cobrar este valor ao condómino. O terceiro ponto é a instalação de um novo ramal elétrico. E aqui esta instalação de um novo ramal elétrico tem duas vertentes. Instalação de um novo ramal elétrico de ligação interna até à fração do condómino e, em alguns casos, instalação de novos ramais elétricos para o próprio condomínio, porque por vezes não tem potência suficiente ou já está no limite da potência ou não tem potência suficiente para a quantidade de postos de carregamento que aquele condomínio pretende ter. Portanto, todas estas soluções, conforme verificaremos, vão esbarrar em algumas condicionantes técnicas e administrativas com regimes jurídicos diferentes, com soluções jurídicas diferentes. Em todas as instalações em condomínio, independentemente se é através do próprio condomínio ou através do condómino, tem que respeitar portuguesa, os percursos de cabelagem, quer no caso de cabelagem previamente adotada, quer no caso que se pretenda ali fazer ligação direta ao apartamento, só pode serem utilizados percursos autorizados para a cabelagem. É obrigatório ter um sistema de corte de segurança. E há pouco a Lisa referia claramente o problema do risco de incêndio. E o problema de risco de incêndio de carros elétricos, ele é particularmente relevante na medida em que o risco de incêndio de um carro elétrico é maior do que num carro de combustão, não por arderem mais, isso é um mito urbano, até as estatísticas dizem que é o contrário, mas porque o combate a um incêndio de um carro elétrico é muito mais difícil de ser feito do que num veículo a combustão. E como devem compreender, se o carro elétrico entra em combustão e não há sequer um sistema de corte daquilo que é o combustível do carro elétrico, que é a eletricidade, como devem compreender, isto tem riscos para o condomínio muito consideráveis. Portanto, uma das coisas que é obrigatória em qualquer montagem destes sistemas é a existência de um sistema de corte de segurança do ponto de carregamento. Um quarto requisito é que a instalação só pode ser feita por eletricista certificado e, portanto, não pode ser feita sem esta mesma certificação. E, portanto, através disto, procura o legislador garantir a segurança elétrica e a conformidade técnica da respectiva instalação. Depois, a legislação atual portuguesa tem realmente aqui uma solução muito parecida com a Lei 18.403, que é o direito do condómino instalar e impor ao síndico a instalação de um ponto de carregamento. Bom, para tanto, o condómino tem que enviar uma comunicação formal ao síndico. O prazo legal para a resposta a esta comunicação é de 30 dias. Se o síndico não responder em 30 dias, o condómino tem, por ele, imediatamente o direito de aplicar este ponto de carregamento no seu lugar. E, portanto, cumprindo naturalmente todas as exigências técnicas que nós já referimos. Mas basta a não resposta para o condómino ter o direito à instalação. E o condomínio, o síndico, a administração do condomínio, não pode, este ponto é muito importante, dizer simplesmente não. Tem que fundamentar e tem que fundamentar com fundamentos que estão previstos na lei, que são as únicas causas de oposição que a lei prevê. E, portanto, com isto tudo, o que é que se pretende? A facilitação da instalação individual. Portanto, o que é que facilita? É o próprio silêncio da administração permite avançar com a instalação do ponto de carregamento individual. Como vos disse, a administração só pode opor-se em situações muito específicas. Quando há risco para a segurança do edifício, quando há violação de regras técnicas e quando a instalação deste ponto individual afeta
ou a circulação dentro da zona de condomínio, das partes comuns, ou quando ela afeta os problemas de acessibilidade, ou seja, quando ela entra em conflito com a legislação portuguesa de acessibilidade, no que diz respeito à obrigação de existência de rampas para cadeiras de rodas, e a toda a legislação relativa à acessibilidade. Acessibilidade, mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida. A oposição tem sempre de ser fundamentada com base num destes fundamentos, sendo que os riscos para a segurança e a violação de regras técnicas devem ser fundamentados através de parecer técnico. Reparem, o condomínio tem 30 dias para fazer tudo isto. Aqui há uma diferença muito significativa em relação à nossa legislação anterior, à legislação anterior de Portugal. É que anteriormente tinha que ser o condómino que tinha que justificar a instalação. Agora é o condomínio que tem que provocar que existe risco na instalação. Conforme vos disse, sempre com base em parecer técnico fundamentado, que tem que ser obtido dentro do referido prazo de 30 dias. Uma outra nota, em Portugal, antes da atual legislação, existia também uma obrigação de não afetar a arquitetura, o que era um conceito indeterminado. O legislador também apagou essa exigência, o que é particularmente relevante, porque a afetação ou não afetação da arquitetura, enquanto conceito indeterminado que era, gerava oposições que eram difíceis de afastar, porque estamos perante um conceito extremamente subjetivo. A instalação, conforme vos disse, não pode dificultar a circulação das áreas comuns, comprometer normas de acessibilidade, nem impedir passagem de pessoas ou cadeiras de rodas. Isto é, acima de tudo, uma avaliação técnica da instalação, não jurídica. E, portanto, do ponto de vista jurídico, nós, como fundamento, acabamos por não ter nenhum, salvo o que vamos agora anunciar. E que é o quê? Dentro desses 30 dias, o síndico pode responder dizendo simplesmente o seguinte: nós, condomínio, entendemos que podemos e devemos e vamos instalar uma infraestrutura coletiva de carregamento. E este é o único fundamento da oposição jurídica. Ou seja, o síndico não responde a opor-se, responde a dizer: não vale a pena instalar um ponto de carregamento individual, porque nós, o condomínio, vamos instalar um ponto de carregamento coletivo. O síndico pode fazê-lo em resposta à notificação de qualquer condomínio, ou pode fazê-lo por sua livre iniciativa. O requisito de aprovação é de 50% mais um. Portanto, é da maioria da permilagem, ou seja, não é dos condóminos que estejam presentes nessa Assembleia, é da permilagem. Neste caso, o condómino já não instala individualmente o seu posto de carregamento. Se o condomínio optar por esta solução coletiva, e, portanto, partindo do exemplo que temos vindo a acompanhar, que é o condómino notifica o condomínio, que responde à administração, o síndico responde em 30 dias a dizer: não vale a pena, nós vamos adotar uma instalação coletiva. A partir desta data, o síndico tem 90 dias para implementar a solução. Mais uma vez, o objetivo é evitar o bloqueio indefinido da instalação. Evitamos assim que o síndico diga: não vale a pena, porque nós vamos adotar uma solução coletiva, e depois a solução coletiva não é adotada. E, portanto, por aqui o legislador também contornou e encontrou solução para evitar o bloqueio indefinido da instalação. Quanto aos custos da instalação. Quando é feita a instalação individual, os custos são sempre pelo utilizador, ou seja, pelo condómino que exerceu o seu direito a instalar um ponto de carregamento individual. Quando é decidido pelo síndico que vai ser uma estrutura coletiva, vai ser uma infraestrutura coletiva este ponto de carregamento, os custos são divididos pelos condóminos. Quer pelos condóminos que tenham carga elétrica, quer pelos condóminos que não tenham carga elétrica, quer pelos condóminos que votaram favoravelmente a deliberação, quer pelos condóminos que votaram desfavoravelmente
esta instalação. Ou seja, as decisões da Assembleia vinculam sempre todos os condóminos nesta matéria, portanto, regime geral de condomínio. Em Portugal há um problema muito comum, que é a limitação da potência elétrica. E este problema gera um conjunto de outros problemas que não se resolvem apenas e só com a legislação aplicável a condomínios. E realmente é dos problemas, mesmo com a atual legislação, é dos problemas mais difíceis de ultrapassar. A título exemplificativo, isto sucede ou quando o quadro elétrico comum está esgotado e é necessário a substituição desse quadro elétrico comum. Aí é uma obra, uma benfeitoria que tem que ser feita, e tem que ser feita com a aprovação, mais uma vez, dos demais condóminos. E a outra, ainda mais difícil de resolver, é quando há necessidade de reforço de rede. E isto porque muitas vezes, quando há necessidade de reforço de rede, são necessárias fazer obras nas partes exteriores do edifício. Entre elas, obras em que tem que se abrir fachada, tem que se mudar condutas e tem que ser feito um conjunto de trabalhos que exigem maiorias reforçadas do condomínio. Ainda há um terceiro ponto, e para esse já há pouca solução, que é quando a rede pública naquela zona já está ela própria muito esgotada. E aí é a própria rede pública que não permite, ou nós não obtemos da entidade em Portugal, a GER, que é a Redes, a devida autorização para fazer o reforço. Aí esse é o caso que é mais difícil de contornar, ele é mais raro, para não dizer muitíssimo raro, mas também pode suceder. Neste caso aqui, podemos estar a falar de um valor acrescido de investimento e de uma necessidade de intervenção técnica no edifício, que, em alguns casos, pode chegar ao ponto de haver uma necessidade da existência de um projeto de arquitetura e de um processo de licenciamento que tem que ser apresentado junto das entidades competentes. E, portanto, aqui já entramos noutra matéria, que é a matéria urbanística e de planeamento urbano, que, no limite, podemos chegar a ter este tipo de dificuldades. Para além de que, se estivermos a falar da instalação de um posto individual, não podemos esquecer o que referimos atrás. Tudo isto a expensas do próprio. E podemos estar aqui realmente a falar de valores significativos. Depois, e há aqui um ponto que é relevante, que em Portugal, já ao abrigo da legislação anterior, era possível, e não só se mantém como possível, como o novo regime tornou mais simples e acessível, que é a possibilidade de haver a instalação de carregadores de fornecedores públicos de eletricidade em parques privados. E aqui, efetivamente, havia e ainda existe uma entidade que gera globalmente esta matéria, a MOBI, que até ao final do presente ano, 2026, o decreto-lei tem aqui uma norma transitória que leva até essa data, vai ter que ser regulamentada a forma de liberalização completa destas possibilidades. Sendo possível a instalação de carregadores através destes fornecedores de energia elétrica, inclusive no lugar de estacionamento de um condómino que é pago pela entidade patronal desse condómino. Ou seja, não só não é pago pelo condomínio, não só não é pago pelo próprio condómino, como é pago pela entidade patronal do condómino, o que em Portugal já existem vários casos destes, nomeadamente em funcionários que têm cargos da empresa e que trabalham com frotas e são pessoas que, no âmbito da sua prestação de serviços, necessitam do veículo e têm este veículo a ser carregado no seu lugar de estacionamento privado, no seu próprio condomínio, mas a ser pago pela sua entidade empregadora. Depois, em Portugal, e não sei como tem sido resolvido este tema no Brasil, em Portugal, em dado momento, começou a assistir-se a um movimento de pessoas que carregavam o seu carro elétrico na rua, num lugar público, mas através de um cabo que vinha de casa. Em alguns casos do 8º piso, do 9º piso. Agora imaginem o que é ter um cabo a descer do 9º andar para a rua. Que seja do nosso conhecimento, só um município em Portugal, uma prefeitoria, é que resolveu este tema, que é de Braga, que tem hoje um regulamento para este tipo de ocupação de espaço público. No restante do país não existe legislação
que regula esta matéria. Todavia, tendencialmente, estas extensões para o espaço público são ilícitas. São ilícitas porque, por um lado, são ocupação do espaço público, o que em Portugal é matéria objeto de licenciamento de ocupação da via pública e do espaço público. Por outro lado, colocando em risco a circulação de peões, ou colocando em risco, ou potencial risco, aqui não basta ser um risco efetivo, basta um risco potencial, automaticamente a própria polícia pode intervir por ser uma violação do Código da Estrada, por estar a colocar em causa a segurança da via pública. E, portanto, isto tem vindo a ser impedido por esta via, mas é uma matéria em que se admite que, por hipótese, existem situações em que será possível haver este tipo de carregamentos, em que não coloca em causa a segurança da via pública e terá, a nosso ver, também que ser melhor regulamentada, até no seguimento daquilo que são as políticas de implementação e de simplificação do carregamento do carro elétrico, para facilitar exatamente cada vez mais o uso das viaturas elétricas. Neste momento, conforme vos referi, há um período transitório para parte destas normas até 31 de dezembro de 2026. Elas essencialmente aplicam-se a carregamento público e a carregamento através de operadores públicos, não à questão dos condomínios. Vão ser aplicados novos modelos de contabilização da energia e há, efetivamente, a substituição do sistema anterior, sendo que, reitero, algumas regras ainda dependem de regulamentação futura. Neste momento, o regime atual assenta em 3 ideias-chave. Por um lado, facilitar a instalação de carregadores. Por outro, proteger a segurança técnica dos edifícios. E, finalmente, equilibrar os interesses individuais e os interesses coletivos do próprio condomínio. O desafio principal, queremos que se mantenha a adaptação das infraestruturas existentes ao crescimento da mobilidade elétrica. E como devem compreender, em países e cidades muito antigas, como Lisboa, Porto e as principais cidades portuguesas, onde a grande maioria do património edificado nem sequer dispõe de qualquer garagem, nem de lugar de estacionamento privativo, é efetivamente necessário pensar, e pensar com alguma urgência, em como é que vamos adaptar as infraestruturas existentes, sem ser através da colocação que solucionaria por um lado, mas provavelmente nem a nossa rede elétrica aguentaria isso, que seria colocar um posto de carregamento público em cada lugar de estacionamento público. Isso realmente resolveria os problemas de mobilidade, mas para além de ser algo pouco fazível, ainda temos o problema que efetivamente seria algo que iria contra aquilo que é a capacidade da nossa própria rede elétrica nacional. Nós também trouxemos aqui umas breves comparações com o regime da eletromobilidade angolana. E, portanto, vou-me centrar essencialmente na questão dos condomínios, porque a legislação angolana tem efetivamente aqui um ponto bastante interessante, e que não corresponde nem à legislação portuguesa, nem à legislação de São Paulo, que já estivemos aqui a analisar. Portanto, em termos gerais, a legislação angolana é muito próxima da portuguesa, mas o diploma estabeleceu uma abordagem mais quantitativa e obrigatória. E, portanto, para aquilo que são os pontos de carregamento em edificações novas, eu noto aqui um ponto que é, quer em Portugal, quer em Angola, a legislação que obriga a ter pontos de carregamento em edifícios novos é a mesma que permite aos condóminos impor pontos de carregamento em edifícios pré-existentes. Mas para os novos, enquanto em Portugal os pontos de carregamento e novas operações urbanísticas apenas e só exige que os edifícios venham já pré-preparados para que sejam colocados pontos de carregamento, em Angola o diploma estabelece como obrigação expressa 1/10 das vagas em edifícios novos, ou seja, 1/10 dos lugares de estacionamento deve ter um posto de carregamento
para veículo elétrico. Ora, este ponto suscita-nos aqui algumas dúvidas. Isto porque, considerando que existe legislação que exige e define claramente o que são as obrigações ao nível de lugares de estacionamento obrigatórios nos condomínios, quando nós estamos perante um condomínio cujos lugares de estacionamento obrigatórios são só aqueles que a lei efetivamente define, ou seja, os lugares de estacionamento edificados são só os lugares definidos pela lei como obrigatórios, reparem, e vamos agora só a título exemplificativo, daqui resultariam 10 lugares, eu se colocar um posto de carregamento num décimo, significa que eu coloquei um posto de carregamento num lugar. Ora, o que é que isto significa? Se eu só coloquei um posto de carregamento de um lugar, como é que nós depois regulamos que os outros condóminos também possam utilizar esse posto de carregamento? Porque o lugar está associado ao apartamento daquele condómino. E o que nós estamos a dizer é que só é obrigatório um lugar. Então, como é que nós fazemos esta rotação? E realmente parece-nos aqui um ponto que é interessante e creio que é uma inovação em relação à legislação portuguesa, que não exige este mínimo, exige sim que estejam disponíveis para serem colocados postos de carregamento, mas não exige que seja logo colocado um mínimo posto de carregamento, mas aqui é particularmente relevante. Se só é um décimo, e se eu só tenho os lugares obrigatórios, como é que eu obrigo a haver uma rotatividade de lugares, que realmente é um tema que creio que ainda não foi pensado, até uma legislação muito recente, e creio que o legislador vai ter que regular melhor esta matéria. E, portanto, em jeito de síntese desta comparação com a legislação portuguesa e angolana, eu creio, em comparação com a Lei 18.403, eu creio que a Lei 18.403 é inovadora, porque percebi, é uma lei estadual e, portanto, vai ser hoje a pedra de toque, é com esta lei que se pretende arrancar uma legislação depois federal para todo o Brasil, mas eu creio que existem alguns temas que também tivemos da nossa legislação anterior que também se vão colocar aqui, nomeadamente como é que estes direitos dos condóminos vão ser exercidos e como é que o condómino impõe ao síndico, sem necessidade de ir a tribunal, sem necessidade de estarmos perante algo que exija a judicialização do problema, como é que ele vai exigir ao síndico sem passar para a judicialização do problema. O legislador português resolveu isto, efetivamente, há 30 dias para o síndico só pôr, não só pondo pode instalar, ao ponto, se baseando-se que não é preciso o próprio instalar, porque o síndico vai ele próprio instalar um ponto de carregamento coletivo. Bom, nesse caso, passa o síndico a ter 90 dias para o instalar, e se no final desses 90 dias não estiver instalado, volta o condómino a ter o direito de instalar o seu ponto de carregamento. Eu creio que são medidas de simplificação bastante eficazes, evita a judicialização destes problemas, porque efetivamente vão ser cada vez mais comuns, não evita tudo, porque quando se instala um carregador coletivo, a regulação da utilização desse carregador coletivo, nós também estimamos que dê alguns problemas, porque apesar e em Portugal nós temos essa estatística, 80% dos carregadores públicos, muitas vezes diz que há poucos carregadores públicos, os carregadores públicos em 80% do tempo não estão a ser utilizados em Portugal. O problema é que as pessoas normalmente têm necessidades de utilização nas mesmas horas. E um carro elétrico, ainda, na sua maioria, pelo menos, ainda não carrega no mesmo tempo de um carro a combustão. Portugal, por exemplo, e só dando a título de exemplo estes problemas das velocidades de carregamento dos carros elétricos, hoje já é uma marca chinesa, não sei se também é vendida no Brasil, é a Xpeng. Essa marca tem um carregamento ultra rápido, que consegue carregar a bateria em menos de 7 minutos, mas em Portugal, carregadores que sejam compatíveis com esta velocidade de carregamento, só existem 2, e os 2 são na zona metropolitana da capital de Lisboa. E, portanto, como devem compreender,
não é a zona onde eles são mais úteis, porque seriam mais úteis a meio de uma deslocação do que no sítio onde vive a maioria da população. Portanto, em termos comparativos, creio que é um resumo, é o resumo que agora nos cumpre fazer, e creio que estamos todos no bom caminho para simplificarmos a eletrificação das nossas estradas. Muito bem. Agora vamos dar a oportunidade, ainda temos uns minutinhos, para se alguém quiser colocar alguma questão, quer da plateia, quer dos oradores, podemos aqui afinar o foco, sendo que já foi alguma coisa também, se a igualização de condomínios, a segurança, a continuidade entre interesses coletivos e interesses iguais. Quanto há opções que têm aqui na novidade, e se é de seguir ou se é de abandonar, ou se isto é um processo que não vai para ficar, nós estamos agora com o fruto desta guerra recente a equacionar as alternativas energéticas, e uns caminham mais de um lado para outros, fortalece a eletricidade como combustível, variáveis, os carros, os chefes do dia a dia. Então, se alguém quiser colocar alguma questão, estamos disponíveis, senão eu posso concluir o projeto, não estou à vontade, não tem problema nenhum, é só do que fica certo, eu vou amanhar o território para ver as frentes que a Jarbinara deixou para o coelho. O Rubens Camilias colocou no ar sobre digital e naturalmente tem o Gariba concluir o restante tempo. Rubens, por favor. Muito rapidamente, queria agradecer mais uma vez e parabenizar. Ele está parado. Não está? Bloqueou. Ali Vocês estão me ouvindo? Não? Sim, aqui eu estou ouvindo. Não sei se alguma coisa lá. Foi que alguma coisa. Sim, foi uma quebra de rede. Sim, ok. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer e parabenizar o Rui pela exposição, que eu achei muito importante, muito precisa, inclusive, tratando dos pontos em si que até se assemelham aos nossos. Parece claro que houve, por parte da legislação que agora vigora em São Paulo, uma influência da legislação portuguesa, especialmente quando coloca essa inversão da regra, né? De que quem precisa fazer prova de que há o risco ao condomínio é o condomínio, e não colocar como obrigação do condômino provar que é seguro. Isso é uma inversão importante, que nós percebemos também na legislação que passou a vigorar aqui no Estado de São Paulo, e que faz com que mude completamente a forma como as coisas estavam funcionando. A Lisa mencionou as decisões judiciais, inclusive, que colocavam a Assembleia que efetivamente decide, delibera, define pela viabilidade ou não da instalação. E agora o contrário, ou seja, somente se não for possível, por uma questão de segurança, estrutura, etc., é que não será colocado. Isso impacta, por outro lado, muito fortemente o aspecto econômico, como também colocado pelo Rui. E se eu tiver que mudar toda a instalação elétrica, isso impactar na questão arquitetônica. Enfim, o debate continua, e o mais importante é estarmos muito bem preparados para orientar os nossos clientes. Acho que esse é o trabalho nosso de todo dia, aprimoramento, aperfeiçoamento, para que isso permita a redução ao máximo de litígios e a melhor solução para todos. Mas apenas esses apontamentos que eu gostaria de trazer.
Eu queria fazer um comentário em relação a uma questão da legislação portuguesa, que difere da nossa. É, o condômino, ele apresenta a intenção, e se o síndico não retorna, se omite, Limite, então é uma então é uma aceitação aceitação. tácita. O condômino, de uma certa forma, foi isso que eu entendi, né, doutor? O condômino, de uma certa forma, diante do silêncio do síndico, ele subentende que ele tem autorização para fazer a instalação. Diferente E aí eu acho que vem a importância de saber administrar essa questão aqui no Brasil, porque a probabilidade de se judicializar diante de uma negativa do síndico é muito grande, né? Porque a lei ela fala que tem que ser uma decisão imotivada ou discriminatória. E aí ele não vai poder instalar. E diante disso, como que fica? A probabilidade de uma judicialização é muito grande. Então, existe esse paralelo, essa diferença da lei que aqui o síndico precisa dar uma resposta. Ele precisa se manifestar. O silêncio não pode ser interpretado como uma autorização. É isso, não é, doutor Rui, que eu entendi da legislação de vocês? É mesmo isso, Nessa. Aqui o condomínio envia a comunicação, assegura que o síndico a recebeu, conta 30 dias, se não receber nenhuma resposta, ao 31º dia está a fazer obra. Está a executar a obra. É bem, Nós é bem. aqui, permitam-me colocar aqui um caso, nós temos aqui um cliente que quer fazer um condomínio sem carros a combustão, só carros elétricos. E por isso nos solicitou o parecer. É um condomínio limpo, e por isso se estabeleceu. Não coloca-se agora o problema se isto viola ou não viola normas, nomeadamente o exercício do direito de propriedade individual, que está, digamos assim, ligado à fração, até porque a garagem ele queria atribuí-la como fração autónoma, não como zona comum de utilização, enfim, partilhada pelos membros titulares das frações. Isto daria aqui um debate interessante, e eu costumava usar exemplos destes quando dava aulas para entreter os alunos, mas não o vou fazer aqui porque senão nós vamos atrasar um bocadinho a sessão. Mas é algo curioso, porque há aqui alguma ideologia, como nós já percebemos, há condições estruturais da sociedade, não é? Que em alguns países facilita mais a utilização de carros elétricos do que outros, quer pelos custos, quer pela acessibilidade ao tipo de energia, mas também há questões ideológicas, não é? E essas questões ideológicas de base podem vir a condicionar a utilização livre entre carros a combustão e carros elétricos, não é? E quando isso acontecer, para além de ter impacto no tipo de construção que se faz, não é? Porque a segurança jurídica hoje, segurança das instalações, que não é bem jurídica, como os seguros, poderá vir a agravar-se no futuro se, digamos assim, permanecerem carros a combustão e carros elétricos, não é? E por isso pode muito bem, por uma eficiência do próprio condomínio, na gestão do condomínio, haver uma proibição na própria propriedade horizontal, proibição de utilização de carros a combustão. Nós já temos isso nas cidades, em alguns casos não é possível circular carros com um nível de antiguidade ou um nível de combustão acima de determinado tipo, não é? Sim, mas foi em 2004, se não calhar. Eu tinha um carro velho, um Jeep, e um dia andava aqui no centro de Lisboa e disseram que era proibido, não podia entrar, então o carrinho teve que ficar às portas do centro de Lisboa, porque não podia circular. Bom, então esse é um tema que também temos que ver, para além de uma questão que eu aí sou muito, muito sensível, que é a valorização do condomínio. Eu tenho aprendido com o Brasil como um condomínio tem relevância, tem custo e tem relevância. Eu bem sei que no Brasil os condomínios surgem por razões de segurança e por isso, digamos assim, é como um medicamento, não é? A gente sabe que tem uma doença ou um medicamento, em Portugal ainda não é assim. Os condomínios vêm como vitamina.
são uma vitamina, são um suplemento, digamos assim, de qualidade de vivência habitacional. Não é? E por isso talvez vocês não tenham tanto essa sensibilidade, mas em termos, não é jurídicos, em termos de vida social, mas o condomínio hoje, quando funciona bem, é realmente tão importante quanto uma sala de jantar ou uma cozinha grande, não é? É realmente um elemento a considerar. Este tipo de utilidades, as garagens e enfim, as utilidades da própria zona comum têm muita importância. É preciso que a lei responda de forma efetiva e compatibilize o direito individual com o direito coletivo, porque senão as reuniões de condomínio são um desastre, porque aí é que se, digamos assim, coloca a emoção na partilha com os outros vizinhos, e a coisa normalmente não dá grandes resultados. Não é? Então, condomínios com juristas e com advogados são o maior desastre que pode acontecer, porque todas as anormalidades vão para a ata e todas as deliberações ilegais são feitas, e isso só a lei e uma prática pode contrariar isso. Bom, nós estamos a chegar ao fim. Não sei se alguém está, julgo que ninguém está no fórum ou não, com a mão digital no ar. Alguém perguntar, nós vamos disponibilizar a lei portuguesa, a lei angolana e os conteúdos. Sim, vamos disponibilizar quer os conteúdos, quer a lei portuguesa e angolana, como disse o Rui, e também manter naturalmente o canal aberto para algum esclarecimento que seja necessário ao desenvolvimento destas medidas, porque não é aqui que nós vamos fazer sentir a nossa diferenciação como advogados na defesa dos clientes. Nós aqui estamos a defender a lei, a interpretação da lei, uma prática que seja, digamos assim, equilibrada, e depois os clientes entram pela porta, mas no outro dia com outra situação, e aí trataremos deles. Hoje estamos a tratar daquilo que é um espaço de convívio jurídico coletivo e aumenta a literacia nestas áreas. Agradeço muito, em nome aqui do escritório, naturalmente com um aplauso para o Rui Rezende, que ele é que teve o trabalho de preparação desta temática, mas agradeço muito ao Rubens e também às colegas Vanessa e Elisa terem contribuído para uma discussão que não é uma discussão do hipofenómeno, é uma discussão estrutural da vida em sociedade e da vida do condomínio. E isso é bom, porque a gente tem que começar a isolar o problema no contexto e não o contrário. Ou seja, nós temos um problema, que são os carros elétricos, a gente tem que tratar isto na estrada, como o Rui fez, nos postos de abastecimento, no condomínio, nos passeios. Temos que ter esta visão global, e esse é o nosso papel de advogados que olha para a sociedade com esta dimensão. E por isso o facto de nos terem desafiado para este projeto dá-nos, enfim, dá-nos alegria, e para além da amizade que me liga ao Rubens, também aqui liga o reconhecimento profissional, porque ele é um vanguardista nestes temas e o escritório, por vistos, segue-o. Isso é bom, é aproveitar enquanto ele está cheio de genica para termos aqui o tratamento destas matérias. Já há pouca gente com paciência para tratar temas destes, mas nós aqui, o Rui, então, é um criativo, e isso dá-nos também este alento de estar juntos. Os Rubens, queres fechar? Ou a Vanessa, ou a Lisa? Eu só, mais uma vez, agradeço. Foi um prazer enorme e já estou esperando os próximos. Muito, muito obrigado mesmo, e obrigado a todos que nos ouviram e acompanharam esse debate que é tão importante. Sobre condomínios, eu acho que vocês têm uma grande experiência, para além do teu caso, um conhecimento jurídico profundíssimo, e nós precisamos, porque nós hoje temos aqui 10% da população estrangeira habituada a outro tipo de vida, a outro tipo de condomínio, desta cidade que é muito bonita, mas precisa de ser reposta num patamar mais internacional, e os condomínios são fundamentais. E por isso o regime dos condomínios tratado por ti, seguramente com o nosso apoio, tem um peso significativo. E também nos países de língua portuguesa, falando agora em Angola, que nós demos aqui também uma visão, os condomínios têm que ser uma revitalização e um reenquadramento jurídico, e o Rui também concorda, e aliás vai fazer uma apresentação no curso de imobiliário que nós temos sobre a transformação da propriedade, em que o condomínio e a propriedade horizontal aparece
não no fim, mas num segmento muito relevante. Muito bem, estamos juntos. Vamos apontar a Obrigada. Muito próximo obrigada. programa. Doutora Lisa, doutora Vanessa, sempre um Obrigada. prazer estar aqui convosco nestes eventos. Muito obrigado Muito pela obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Boa tarde.